Olá, amante da história. Seja bem-vindo ao canal Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em uma das tretas mais cabulosas da história, a Guerra dos 100 Anos. Cavaleiros com armaduras brilhando mais que sol, batalhas épicas que fariam o seu coração parar, castelos que nem nos filmes da Sessão da Tarde. É de arrepiar, né? Mas segura a onda! Apesar do nome, a parada toda não durou exatamente 100 anos, não. Foram 116 anos de muito barraco, entre 1337 e 1453. Uma verdadeira novela das 11 medieval. Nessa viagem pela história, vamos desvendar as reviravoltas mais sinistras que você já viu, os personagens que marcaram época e as batalhas que mudaram o destino da França e da Inglaterra. Então, preparem seus capacetes e espadas, porque a aventura começa agora. A treta toda começou por causa de um trono cobiçado. Esse trono, símbolo de poder e prestígio, era o sonho de qualquer monarca ambicioso da época. A disputa por ele não era apenas uma questão de poder, mas também de honra e legado. O rei da França, Carlos IV, bateu as botas sem deixar nenhum herdeiro para assumir o reinado. A morte dele deixou um vácuo de poder que rapidamente se transformou em um campo de batalha político. Sem um sucessor direto, a nobreza francesa ficou dividida e a incerteza pairava sobre o futuro do reino. Quem se achou no direito de botar a mão na coroa francesa foi o rei inglês Eduardo III, neto de Felipe IV da França. Eduardo não perdeu tempo em reivindicar o trono, usando sua linhagem como justificativa. Ele acreditava que seu sangue real lhe dava o direito legítimo de governar a França. O cara meteu o pé na porta e disse: "Essa coroa aqui tem meu nome." Eduardo III estava determinado e não ia aceitar um não como resposta. Ele fez uma proclamação ousada, declarando-se o verdadeiro herdeiro do trono francês, o que só aumentou as tensões entre os dois reinos. Só que os franceses não estavam nem um pouco a fim de entregar o ouro para o rei da Inglaterra, e coroaram Filipe VI como o novo rei. Filipe VI, um nobre francês, foi escolhido para manter a coroa dentro do território francês. Sua coroação foi um evento grandioso, cheio de pompa e circunstância, mas também marcou o início de um conflito inevitável. E foi aí que o caldo entornou de vez. A coroação de Filipe VI foi vista como uma afronta direta por Eduardo III, e as preparações para a guerra começaram. As tensões aumentaram rapidamente, com ambos os lados se preparando para um confronto que mudaria a história da Europa. A Inglaterra, com sua frota naval de dar inveja e um exército treinado para qualquer parada, viu a chance perfeita para aumentar seus domínios. Eduardo III mobilizou suas forças, confiando na superioridade naval inglesa para dominar as rotas marítimas e lançar ataques estratégicos contra a França. E a França, com suas terras mais férteis que plantação de milho e cidades vibrantes, teve que se virar nos 30 para defender o que era seu. Os franceses, cientes da ameaça iminente, começaram a fortificar suas cidades e a mobilizar suas próprias tropas. A guerra que se seguiu foi longa e sangrenta, com ambos os lados lutando ferozmente por cada pedaço de terra e cada cidade. A guerra não foi apenas uma série de batalhas, mas um verdadeiro teste de resistência e estratégia. Os cavaleiros em armaduras brilhantes, as máquinas de cerco imponentes e as táticas militares inovadoras transformaram o campo de batalha em um espetáculo de bravura e brutalidade. Cada vitória e derrota moldava o destino dos reinos envolvidos, e a luta pelo trono francês se tornou uma lenda que ecoaria através dos séculos. A Guerra dos 100 Anos foi um verdadeiro festival de batalhas homéricas e conquistas de tirar o fôlego. Esse conflito, que durou de 1337 até 1453, foi marcado por uma série de confrontos épicos
entre a Inglaterra e a França. Cada batalha trazia consigo uma nova estratégia, uma nova tática e uma nova forma de surpreender o inimigo. Uma das mais famosas foi a Batalha de Crécy, lá em 1346. Essa batalha é lembrada até hoje como um dos maiores feitos militares da Idade Média. Nessa batalha, os ingleses, liderados por Eduardo III e seu filho, o Príncipe Negro, usaram táticas de guerra que ninguém nunca tinha visto antes, com o poder do arco longo inglês, para derrotar o exército francês, que era maior que fila de banco em dia de pagamento. Os arqueiros ingleses, com seus arcos longos, conseguiram dizimar as fileiras francesas, que estavam mal preparadas para enfrentar essa nova arma. E não podemos esquecer da Batalha de Poitiers, em 1356. Essa batalha foi outro marco importante na Guerra dos 100 Anos. De novo, os ingleses, liderados pelo Príncipe Negro, que não dava moleza para ninguém, venceram os franceses e ainda fizeram o rei João II, o Bom, de gato e sapato. O Príncipe Negro, com sua liderança implacável, conseguiu capturar o rei francês, um feito que abalou a moral do exército francês e mudou o curso da guerra. Coitado do rei, passou cada sufoco. Ser capturado em batalha era uma humilhação enorme para qualquer monarca, e João II não foi exceção. Ele foi levado para a Inglaterra, onde ficou preso até que um resgate fosse pago. Com tantas vitórias na conta, os ingleses conquistaram um pedaço enorme da França. As terras francesas sob controle inglês se expandiram significativamente e parecia que a balança do poder estava definitivamente inclinada a favor da Inglaterra. Parecia que a França ia virar um bairro inglês. As vilas e cidades francesas sob domínio inglês começaram a sentir a influência da cultura e das leis inglesas, criando uma mistura única de tradições. Mas a história, meus amigos, é que nem um jogo de futebol só termina quando o juiz apita. E como sabemos, a Guerra dos 100 Anos teve muitos altos e baixos, com reviravoltas inesperadas e momentos de tensão que mantiveram todos na ponta dos pés até o apito final. E foi aí que figuras lendárias como Joana d'Arc entraram em cena, mudando o rumo da guerra e inspirando o povo francês a lutar pela sua liberdade. A história da Guerra dos 100 Anos é um verdadeiro épico, cheio de heróis, vilões e batalhas que moldaram o destino de nações. Seção 4. A Peste Negra. Inimiga invisível, trégua forçada. No auge da guerra, um inimigo invisível e mais sinistro que o Chuck Norris no escuro resolveu dar as caras à Peste Negra. Essa doença devastadora, também conhecida como a Morte Negra, não poupou ninguém e se espalhou como fogo em palha seca. Essa praga desgraçada, que assolou a Europa no século XIV, levou mais gente para o beleléu do que nota de real no fim do mês. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram, o que representava cerca de 1/3 da população europeia na época. Cidades inteiras viraram cidades fantasmas, plantações foram abandonadas, parecia até o apocalipse zumbi. As ruas, antes cheias de vida e comércio, ficaram desertas e silenciosas, com apenas o som dos sinos das igrejas tocando para os mortos. A peste negra não estava nem aí para quem cruzava seu caminho. Rico, pobre, nobre, camponês, todo mundo corria o risco de bater as botas. Não importava a classe social, a doença era democrática em sua devastação, atingindo desde os mais humildes camponeses até os mais poderosos nobres. Diante da fúria da peste, a guerra teve que dar um tempo. Os exércitos, que antes se enfrentavam em batalhas sangrentas, agora lutavam para sobreviver a um inimigo que não podiam ver ou combater com espadas e lanças. Nem o exército mais poderoso do mundo podia lutar contra um inimigo tão implacável. A peste negra forçou uma trégua inesperada, pois os soldados estavam morrendo aos montes, e os líderes militares não tinham escolha a não ser recuar e tentar salvar o que restava de suas forças.
A trégua forçada pela peste negra deu um respiro para a França se recuperar e organizar suas tropas. As cidades francesas, devastadas pela doença, começaram a se reerguer lentamente, e os sobreviventes tentavam retomar suas vidas em meio ao caos. Enquanto isso, a Inglaterra também sofria com os efeitos da peste e com a galera se rebelando dentro do próprio país. A peste não só dizimou a população, mas também causou um colapso social e econômico, levando a revoltas e instabilidade política. Os líderes ingleses enfrentavam um duplo desafio: combater a doença e manter a ordem em um país à beira do colapso. Seção 5. Acordos e dissidências. Tentativas de paz. Durante a Guerra dos 100 Anos, teve mais trégua e tentativa de acordo do que briga de irmão por causa de controle remoto. Tratados foram assinados, promessas foram feitas, mas a brasa da guerra sempre voltava a pegar fogo. Um dos tratados mais importantes foi o Tratado de Bretigny, em 1360. Nessa tentativa de fazer as pazes, a França teve que ceder um monte de territórios para a Inglaterra, incluindo a Aquitânia, em troca do reconhecimento da soberania francesa e da liberdade do rei João II. Mas essa paz não durou mais que um pastel na feira, viu? As desavenças entre França e Inglaterra continuaram azedando o clima, e a guerra voltou com tudo em 1369. Afinal de contas, a briga pelo trono francês e a sede de poder falavam mais alto que qualquer promessa de paz. Antes de terminar o vídeo, quero falar sobre a Tenda Medieval, uma loja especializada em itens de decoração e acessórios colecionáveis de tirar o fôlego. No seu vasto catálogo, você encontrará uma variedade de artigos de decoração, tudo inspirado em temas de filmes, séries, jogos e animes. Não perca tempo, conheça o site, escolha seus itens favoritos e faça parte desse universo encantado repleto de magia e aventura. Temos um presente para você. Ao realizar sua compra na Tenda Medieval e utilizar o cupom PALADINO, você garante um desconto exclusivo de 10%. Aproveite essa oportunidade. Sua jornada medieval começa aqui.